Pessoal, a resolução da prova aí da turma A, exercício 1 dava essa função e pedia para determinar primeiro o domínio. Então, o fato dessa função ser uma fração, pensar no domínio é pensar nos valores de x que eu posso utilizar, de forma que esse denominador não seja igual a zero. Ou seja, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Menos 1 passa para cá, x ao quadrado tem que ser diferente de 1. E assim x tem que ser diferente de 1 e diferente de menos 1. Né? Então, o domínio é dizer os valores de x que eu posso utilizar. Eu posso utilizar qualquer valor para x menos o 1 e menos 1. Por que eu não posso usar esses dois? Porque eles vão zerar o denominador. Então, o domínio ele deve ser escrito dessa forma aqui. Né? Então, é assim que a gente escreve o domínio de uma função. Letra B. As assíntotas vertical e horizontal. A assíntota vertical, os candidatos à assíntota vertical são os valores que zeram o denominador, que são justamente o 1 e o menos 1. Então, esses são os valores que eu vou testar para a assíntota vertical. Vou começar com x, x igual a menos 1. Então, eu calculo o limite com a função x tendendo a menos 1 pela esquerda e depois pela direita. Se eu substituir x por menos 1 aqui e aqui, isso aqui vai dar 1 sobre 0, porque menos 1 ao quadrado é 1. Aí aqui menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 vai dar 0. A questão é qual é o sinal dessa aproximação a zero. Pega um número menor do que menos 1, menos 2. Põe no lugar do x aqui embaixo, só para a gente ter uma noção do sinal. Menos 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1 é 3. Então aqui embaixo está dando resultado positivo. Então, aqui vai ficar positivo com positivo dá positivo, resultado final mais infinito, porque a parte de baixo se aproxima de zero. Agora eu vou calcular o x tendendo a menos 1 pela direita. Se eu substituir menos 1, vai dar 1 sobre 0. Mas se eu pegar um valor maior do que menos 1, por exemplo, 0, e colocar 0 aqui no lugar do x, 0 ao quadrado é 0, 0 menos 1 dá menos 1. Ou seja, dá um resultado negativo. Positivo com negativo, negativo. O outro candidato à assíntota vertical é o 1. Vou testar o 1 agora, calcular primeiro o limite com x tendendo a 1 pela esquerda. Se eu substituir 1 aqui, vai dar 1 sobre 0. Só que se eu estiver trabalhando à esquerda, um valor menor do que 0, menor do que 1 é 0. 0 ao quadrado é 0, 0 menos 1 vai dar menos 1, ou seja, dá um resultado negativo. Positivo com negativo, resposta negativa, então menos infinito. Da mesma forma, limite com x tender a 1 pela direita. Se eu substituir x por 1, vai dar 1 sobre 0. Mas se eu pegar um valor maior do que 1, por exemplo, 2, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1 é 3, está dando um resultado embaixo positivo. Positivo com positivo, positivo. Então, essas duas aqui são as assíntotas verticais. Né? Então, elas estão escritas aqui, só reescrevi. Assíntota horizontal, então é fazer x tender a mais ou menos infinito. Primeiro, x tender a mais infinito. X ao quadrado está aqui, x ao quadrado. E embaixo eu coloquei x ao quadrado em evidência. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Menos 1 dividido por x ao quadrado é menos 1 sobre x ao quadrado. Essa fração aqui tende a zero, né? Ela tende a zero porque o x tende a mais infinito. Então, isso aqui tende a zero. Então, vai sobrar x ao quadrado em cima e x ao quadrado vezes 1 embaixo. Ou seja, x ao quadrado vezes x ao quadrado, sobre x ao quadrado. Simplificando, dá 1. Né? X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. E o limite da constante é a própria constante. Então, a gente tem aqui uma assíntota horizontal, que é o y igual a 1. Da mesma forma, se eu fizer o x tendendo a menos infinito, não muda nada, também vai dar 1. Então, só temos uma assíntota horizontal, que é o y igual a 1. Então, o gráfico vai ficar assim. Então, aqui, ó, y igual a 1, assíntota horizontal, x igual a menos 1 e x igual a 1, assíntotas verticais. Quando x se aproxima de menos 1 pela direita, a função cresce. Ó. X se aproxima de menos 1 pela direita, pela esquerda, quer dizer, pela esquerda, aqui pela esquerda, x tendendo a menos 1 pela esquerda, a função cresce, né? Que é o que aconteceu aqui, ó, crescendo. X diminuindo, a função se aproximando de 1. X diminuindo, a função se aproximando de 1. X se aproximando de menos 1 pela direita, x se aproximando de menos 1 pela direita, a função está diminuindo. X se aproximando de menos 1 pela direita, a função está diminuindo. X se aproximando de 1 pela esquerda, a função está diminuindo. X se aproximando de 1 pela esquerda, a função está diminuindo. X se aproximando de 1 pela direita, a função está aumentando. X se aproximando de 1 pela direita, a função está aumentando.
e x aumentando, a função está se aproximando de 1. Tá aqui, o x aumentando, a função está se aproximando de 1. E o único eixo que ela vai o único ponto que ela vai tocar no eixo é esse ponto aqui, que é justamente a origem. É o lugar onde, se o x for 0, o y também vai ser 0. Porque se eu colocar 0 aqui para x, essa função aqui vai dar 0 aí.